Olá, seja muito bem-vindo ao assunto do dia desta terça-feira. Estamos juntos em uma nova edição do programa, aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação, e é sempre muito bom contar com seu carinho e também com sua audiência. Hoje aqui no nosso programa vamos falar sobre a reforma da Previdência. E se você que está em casa já tem dúvidas sobre o tema, manda pra gente 99209-4819, 99209-4819. Mande aí sua pergunta que os nossos convidados, eles irão responder as suas principais perguntas. Olha só, vou apresentar já aqui os nossos convidados que já estão no nosso estúdio. Vamos conversar hoje com o doutor Ney Araújo. Doutor Ney Araújo, ele é advogado previdenciário e trabalhista. Ele também é presidente do Instituto dos Advogados Previdenciários, Seção Pernambuco. Também vai nos ajudar a entender melhor o assunto o Laércio Queiroz. Laércio é economista e consultor de gestão pública. Daqui a pouquinho a gente dá início aqui ao nosso bate-papo de hoje. Mas vamos lembrar você que hoje é terça-feira, tem o quadro Receita do Dia aqui no Assunto do Dia. Olha só, vamos aprender hoje a preparar uma torta de abobrinha. Quem vai nos ensinar é a gastrônoma Luciana Luna. É já já. A reforma da Previdência é uma proposta de emenda à Constituição, PEC, para fazer mudanças na Previdência Social e na concessão de aposentadorias, benefícios e pensões para os brasileiros. De acordo com a justificativa apresentada na proposta, a reforma ela é necessária porque a Previdência Social tem um grande déficit no seu orçamento. Isso quer dizer que o valor que a Previdência paga aos aposentados e pensionistas é maior do que o valor arrecadado com as contribuições pagas. De acordo com dados da Previdência, esse déficit é de bilhões de reais. Isso significa que a Previdência enfrenta dificuldades para fazer os pagamentos de todos os benefícios que são concedidos, Esses benefícios que são concedidos aos cidadãos. Nossa equipe de reportagem, ela foi às ruas do Recife para saber as principais dúvidas da população sobre reforma da Previdência. Confira! A reforma da Previdência é um assunto polêmico e que agora, com a eleição do novo presidente, Jair Bolsonaro, a proposta de emenda à Constituição voltou a ser debatida. Fomos às ruas saber os questionamentos dos trabalhadores. Para respondê-los, contamos com o apoio do advogado previdenciário Almir Reis. A primeira dúvida é do Sidiclei e tem a ver com a data da votação da reforma previdenciária. Eu queria saber se essa votação da Previdência seria para esse ano ou próximo ano que os eleitos desse ano assumirem. Para que fique muito claro, o Brasil efetivamente precisa de uma reforma da Previdência, mas não essa PEC, a 287, que foi lançada pelo governo do Michel Temer. Essa PEC ela não foi discutida com a sociedade, então somente com entidades aí bancárias, de modo que faltou muita participação popular no debate sobre a matéria. Então é muito importante que essa discussão não seja travada nesse final de ano, quando os parlamentares já estão praticamente entrando de férias. Era importante que essa matéria fosse vastamente debatida na próxima legislatura, que começa ano que vem. É importante lembrar que a reforma da Previdência ainda está sendo analisada, podendo sofrer mudanças até que o texto final seja aprovado ou construído pela nova gestão. A idade mínima para a aposentadoria é um dos pontos que muda com a nova regra: 62 anos para as mulheres e 65 para homens. Se a proposta do Michel Temer for realmente aprovada, homem só vai poder se aposentar com 65 anos de idade e mulher com 62 anos de idade. Mas isso não começa a vigorar de imediato. Vai haver uma regra de transição, de modo que essa idade para homem e essa idade para mulher só vão ser necessárias a partir de 2036 e 2038. Então, não há ainda definição do que está valendo. Por enquanto, a regra antiga vai continuar sendo vigente para quem requerer aposentadoria. Erison também ficou curioso sobre o tema e mandou logo uma pergunta. Gostaria de perguntar ao senhor se a regra vai atingir professores e funcionários públicos.
Pelas regras atuais, professores, militares, policiais, eles têm regras diferentes para a aposentadoria. Eles não se submetem àquela regra geral de 85 pontos no caso de mulheres e 95 pontos para a aposentadoria integral. Se eventualmente passar a proposta de reforma da Previdência do presidente Temer, você teria ainda categorias com acesso diferenciado a benefícios. No caso de professores, por exemplo, estão somente 60 anos com 25 de contribuição, enquanto a regra geral, a regra definitiva, se passa a reforma da Previdência do Temer, seria de 65 anos para homem, com 40 de contribuição para acesso a uma aposentadoria integral. Outra alteração incluída na PEC da Previdência diz respeito à aposentadoria integral. Hoje, como não tem uma nova regra ainda vigorando, você pode se aposentar de forma integral se a soma da tua idade com o teu tempo de contribuição totalizar 95 pontos no caso dos homens ou 85 pontos no caso das mulheres. Essa regra ela vai sofrer uma alteração agora no final do ano. A partir de 31 de dezembro de 2018, para conseguir a aposentadoria integral, você vai ter que contribuir somando idade com tempo de contribuição com 96 pontos no caso dos homens e 86 pontos no caso das mulheres. Nesse sentido, se você conseguir atingir tal patamar, você teria direito a uma aposentadoria integral. Sabe outra dúvida de muita gente? A mesma do Milton, sobre pensão. A nova regra, eu posso acumular minha aposentadoria por pensão por morte? Hoje não tem problema. Se eu perco um ente querido e já sou aposentado, eu vou poder também receber a pensão por morte. Se passa a regra que o governo Temer queria colocar, essa acumulação pela proposta original não poderia acontecer, seria vedada acumular pensão com aposentadoria, mas no último texto de reforma da Previdência, ele abriu uma exceção, dizendo o seguinte, olha, se somando a aposentadoria com a pensão por morte, você ficar aí em 2 salários mínimos tão somente, seria permitido sim a possibilidade de acumulação, mas tudo ainda vai passar por um amplo debate. Essa matéria ela foi rechaçada com muita veemência por toda a sociedade, porque ela não foi alvo de discussão com a sociedade civil. É muito importante que essa discussão aconteça com a sociedade civil para que a gente consiga elaborar um texto justo de reforma da Previdência. Pois bem, daqui a pouquinho vamos tirar mais dúvidas suas, né? Se você tem sobre o tema, daqui a pouquinho você vai poder também mandar sua pergunta para a gente. Antes, a gente quer chamar você a participar, a princípio para responder a enquete. Vamos lançar a nossa pergunta de hoje para a gente começar já interagindo aqui no nosso programa. A pergunta que temos a fazer a você que está em casa hoje é a seguinte, olha só, enquete do dia acaba de ser lançada e a gente quer saber se você acredita que a reforma da Previdência ainda precisa ser melhor discutida antes da aprovação? Sim ou não? A gente faz questão de saber a sua opinião. Liga pra gente, 3424-1547 é a nossa linha interativa, está disponível a partir deste momento para você interagir, ligar para a gente, responder aqui nossa pergunta, mandar também a sua dúvida sobre o assunto ou deixar um depoimento sobre a temática. 3424-1977 é a nossa segunda linha interativa para você participar já com a gente nesse início de programa. Tem acesso à internet e também já pode participar conosco acessando nossa fanpage. É o facebook.com/assunto do dia, facebook.com/assunto do dia. Temos lá um espaço reservado para você interagir. Você responde nossa pergunta, manda sua dúvida, escreve uma frase também. E essa frase vai passar aqui na nossa telinha no decorrer do programa. 99209-4819 é o nosso WhatsApp, também já está disponível para receber muitas perguntas. Mande aí sua dúvida que daqui a pouquinho os convidados de hoje terão o maior prazer em responder cada pergunta. E olha só, no ano passado, em 2017, auge da discussão da proposta no Congresso, os pedidos do benefício por tempo de contribuição cresceram 31% em relação a 2016. Cerca de 1,5 milhão de trabalhadores solicitaram a aposentadoria por tempo de contribuição no ano passado, enquanto 1,16 milhão tinha feito esses pedidos em 2016. A busca desesperada pela aposentadoria sem idade mínima, de acordo com especialistas, é desnecessária em muitos casos. Para aqueles que já completaram os requisitos válidos hoje, o direito conquistado ele não poderá ser modificado. Então, muita atenção às informações que vamos trazer a partir de agora aqui no nosso programa. Primeiro, quero dar boas-vindas aqui aos nossos convidados, Dr. Ney Araújo. Seja muito bem-vindo aqui ao nosso programa.
Obrigado por poder tratar desse assunto tão importante e, inclusive, fazer bastante alertas aí, inclusive sobre esse último item que você falou, né? Essa corrida desenfreada por uma aposentadoria, isso pode causar prejuízo de 100 mil, 200 mil, 300 mil, 400 mil reais. Portanto, ao longo do programa, vamos conversar sobre isso. Também queria dar boas-vindas ao Laércio Queiroz, ele que é economista. Seja muito bem-vindo também aqui ao nosso programa, Laércio. Um prazer aqui estar na Rede Brasil de Comunicação, conversando aqui com o telespectador e podendo, quem sabe, ajudar a que se interprete melhor o que é que significa a Previdência. A gente começou já o programa explicando, né, que, de acordo com a Previdência, a reforma é necessária porque existe um déficit. E esse déficit é grande, é de bilhões de reais. E para explicar para quem está em casa e compreender melhor, Laércio, o que é que seria esse déficit? Olha bem... E existe mesmo, na sua opinião? Exatamente. Primeiro que tudo, é importante que o telespectador ele se posicione no que é que significa previdência. Previdência é precaver, precaver futuro. É você se prevenir para quando você tiver um problema qualquer que não possa ter a sua atividade numa atuação normal, de você se realizar e você poder ter o seu rendimento compatível com essa necessidade. Ora, então isso significa dizer que é necessário, antes de se falar na questão de financiamento da Previdência, é importante que se fale no modelo previdenciário. E esse modelo previdenciário, ele vem sofrendo ajustes. Agora há pouco, nós ouvimos o próprio advogado que aí se colocou, ele já mostrou que foi um ajuste feito há pouco mais de 3 anos, 4 anos atrás, aonde já deu uma nova metodologia no aspecto de se poder aposentar, juntando o tempo de serviço com o tempo de contribuição. Ora bem, na realidade também se fala muito dessa coisa da dívida, se coloca que é bilhões e bilhões, mas não se tem uma auditoria dessa dívida a contento. Na verdade também, a auditoria que foi feita pela uma CPI do Senado, concluída em novembro, precisamente há um ano atrás, de 2017, essa auditoria chegou à conclusão de que não há dívida. Não há dívida por quê? Porque o déficit, ele é composto também de uma situação de crédito. Há déficit, mas há crédito. E o crédito se coloca aí nas grandes empresas, que é quem mais deve. Essas grandes empresas devem hoje mais de 500 bilhões. 500 bilhões. E aí o Odson falou aqui muito bem do déficit que é em bilhões. Mas o crédito também é em bilhões. E por que é isso? Porque não há um processo de fiscalização que seja a contento da importância que é a Previdência. Outra coisa é o seguinte, por que esse déficit muito se viu dentro do que foi proposto e que se contém dentro desse relatório dessa CPI, caracteriza que o dinheiro da Previdência, que não deveria ser mexido pelo governo, porque esse dinheiro da Previdência ele é do trabalhador. Ele não pode ser mexido pelo governo porque ele é da garantia do futuro, do rendimento que o trabalhador vai ter minimamente para poder sobreviver. Essa que é a realidade. Não se fala em nenhuma dessas reformas, por exemplo, nas questões, e aqui o prazer enorme estar aqui com o doutor Ney Araújo, que é um especialista nessa área, principalmente dentro da questão jurídica. Não se fala, por exemplo, da questão dos privilégios. E esses privilégios, eles levam e elevam esse déficit a situações muito maiores do que hoje se pensa. Então, mas na realidade, quando se quer fazer uma reforma, entre aspas, da Previdência, o sacrificado, aquele que é olhado para ser retirado dele, é do trabalhador. E a proposta que foi feita ainda no governo Temer, que ainda está no Congresso Nacional, essa proposta é uma proposta, ao meu ver, uma proposta genocida. Quer dizer, ele vai provocar
a não possibilidade de aposentadoria, principalmente do trabalhador rural. Então, esse trabalhador rural, que hoje é levado também a uma situação de que ele é quem causa um impacto desse déficit, que não é bem verdade, porque o que compõe o dinheiro para o Fundo Rural, que é quem patrocina a previdência do trabalhador rural, é o dinheiro oriundo da empresa, do que vem do lucro líquido da empresa e do dinheiro do rentista, daquele que usa para a especulação financeira. Acabar com esses privilégios, quando o doutor Laércio fala, seria algumas pessoas que estão recebendo, né, acima do teto da Previdência, a gente poderia também colocar como isso, algumas pessoas que não teriam direito e hoje recebem acima do valor teto. Eu queria que o senhor refletisse também com a gente, doutor. Bem, Watson, essa pergunta primeira, ela é importantíssima, não é? Há déficit na Previdência Social, não é? Há déficit. Primeiro, não foi feita uma auditoria, certo? Quando você quer reformar a sua casa, o que você faz? Você vai analisar o que realmente precisa ser reformado. Quais as medidas que você deve tomar para tornar aquela casa segura. A mesma coisa é a Previdência. Esse projeto, essa PEC, não é? Projeto de emenda constitucional, a 287, apresentada em 2016, que tenta fazer o que se chama de reforma da Previdência, e é bom salientar que realmente não somos contrários definitivamente à reforma da Previdência. Ela precisa, sim, evoluir como evolui a sociedade, até para que possa se manter. Mas foi requerido, inclusive pelo Congresso, que o governo apresentasse o estudo feito para que se aplicasse o que está dentro dessa PEC. E o governo não apresentou. Inclusive foi dado prazo a ele, prorrogado o prazo, mas ele não apresentou. Não apresentou por quê? Porque não foi feita uma auditoria para saber, olha, a Previdência Social, ela tem seus pontos fracos neste e naquele item. Não foi feito o chamado estudo atuarial. Quando você fala em reforma da Previdência, você tem que pensar em 50 anos à frente. Então você precisa do estudo atuarial para fazer os levantamentos biométricos, não é? Para fazer os estudos econômicos, financeiros, demográficos, não é? Para dar suporte para que se possa realmente você aplicar o que realmente precisa ser corrigido. E, evidentemente, com tudo isso em mãos, discutir com a sociedade. Então, é o que nós não temos aí. Então, esse déficit previdenciário, tanto no Brasil, não é? Há estudos aprofundados mostrando que não há esse déficit, como até organismos internacionais, mostrando que não há esse déficit. Agora, o que você tem? Você tem lá no artigo 195 da Constituição Federal, que a Seguridade Social foi implantada aí com a Constituição Federal de 88, completou agora 30 anos, dizendo a Seguridade Social é composta de Previdência Social, Assistência Social e Saúde. E para financiar a Seguridade Social, você tem a contribuição dos empregados, a contribuição dos empregadores, a contribuição sobre os lucros líquidos das empresas, você tem a contribuição que advém dos concursos de prognósticos, loterias, todas essas loterias, que tudo isso, as exportações, enfim, você tem toda aquela gama de recursos destinada para a Previdência. E não como eles fazem maliciosamente, capciosamente divulgando. Olha, há déficit porque eles levam em consideração a arrecadação do empregado e do empregador. Sim, e esses outros itens que compõem. Agora,
Isso está dentro da Constituição Federal, mas já houve a implantação da DRU, que hoje retira 30% dos valores destinados à Seguridade Social. Além da DRU, você tem as chamadas desonerações, que são benefícios conseguidos a determinados segmentos econômicos sem que haja uma contrapartida. Simplesmente vão arrecadar menos sem que haja uma obrigação, por exemplo, de aumentar o número de empregados ou de manter os empregados que ali já tem. Você tem essa péssima administração, a arrecadação, como inclusive o doutor Laércio já salientou, é péssima. Então você tem um incentivo para que haja a sonegação. A própria ONU já declarou, o Brasil, a sua arrecadação fiscal, ela é precária. E o mais compromete essa arrecadação, em primeiro lugar o ICMS, depois o imposto de renda e aí em terceiro lugar as contribuições sociais. Se não houvesse essa evasão, se não houvesse, a Previdência Social seria sustentada só com o que tem mesmo para arrecadar. O orçamento da saúde seria 5 vezes satisfeito só se tomasse conta dessa evasão. Agora a gente vai a um rápido intervalo, daqui a pouquinho tem mais assunto do dia. Até já! Hoje aqui no nosso programa estamos falando sobre reforma da Previdência. E a partir de agora vamos juntos saber o que é notícia na internet sobre o tema. E quem traz essas informações é a Tânia Silva. Olá, Tânia! Oi, Valdson, um ótimo dia para vocês que nos acompanham. O destaque de hoje é do G1. Reforma infraconstitucional da Previdência seria insuficiente, avaliam integrantes da Fazenda. De acordo com um técnico do Ministério da Fazenda, que foi entrevistado pelo portal, alterações infraconstitucionais poderiam agravar a disparidade entre o sistema dos servidores e do INSS. Segundo ele, a Previdência possui 2 problemas principais, a sustentabilidade e a equidade. De acordo com ele, se a opção for a infraconstitucional, o conjunto de pontos que podem ser alterados, mesmo que se tenha uma economia, aumentará a diferença entre o regime próprio dos servidores e o regime geral. Entre as alterações infraconstitucionais, estão aqui prever a alteração na fórmula do cálculo da aposentadoria do INSS, a pensão por morte também no INSS e a idade mínima de 65 anos para receber o benefício de prestação continuada. Com a aprovação do projeto que está na Câmara dos Deputados, o governo atual prevê uma economia de cerca de 500 bilhões de reais num período de 10 anos. Agora nós voltamos ao estúdio com você, Valdo. A gente agradece a Tânia Silva pela notícia da internet. Tem muita gente já participando com dúvidas de questionamentos que já foram levantados aqui no nosso programa. E a gente vai seguir uma sequência lógica para você compreender melhor o assunto. A gente está falando hoje sobre reforma da Previdência e no bloco anterior aqui do programa, antes de seguir para a notícia da internet, a gente falou sobre o fator previdenciário, que seria uma pontuação. E tem muita gente mandando esse tipo de pergunta, doutor Ney, querendo saber que pontuação é essa que tantos os advogados falam, né? Eu adianto, seria o fator previdenciário, essa soma de pontos para poder conseguir a aposentadoria? Ainda está valendo esse formato para se aposentar? Vamos explicar aqui para o Sandro, que está participando através do nosso WhatsApp. Sim, o fator previdenciário está em pleno vigor e ele justamente leva em consideração o seu tempo de contribuição, a sua idade, para que possa, então, efetuar o cálculo. Então, quanto mais nova for a pessoa, mais haverá a incidência desse fator. Ele leva em consideração o tempo de contribuição, a sua idade e a sua expectativa de vida, para então se fazer esse cálculo. Isso pode te tomar
10, 20, 30, 40, até 50% do valor da sua aposentadoria. Ele veio com a finalidade de forçar as pessoas a se aposentarem com mais idade. Porque você, por exemplo, dentro daquela fórmula 85-95, que muda agora no dia 31 de dezembro para 86-96, ao você atingir essa pontuação, você então não tem mais a incidência do fator previdenciário. Vamos dar um exemplo? Imagine uma mulher que tem que ter obrigatoriamente 30 anos de contribuição. Se ela tem 30 anos de contribuição e 55 anos de idade, então ela atingiu os 85 pontos. Então, feito o cálculo para se encontrar o valor da mensalidade da aposentadoria dela, se foi encontrado a média de R$3.000, ela receberá os R$3.000, ou seja, o valor integral. Imagine que ela tenha os 30 anos de contribuição, mas ela não tem ainda os 55 anos de idade, ela tem 53. Aí já vai haver a incidência daquele fator previdenciário. Então, aquele valor encontrado de 3.000, ele vai baixar para 2.700. Eu não estou com os números aqui exatos, certo? Se ela for mais nova ainda, se ela tiver só 50 anos, esse valor pode baixar aí para 1.800 e assim pode chegar até a 1.500, o que seria o R$3.000. Temos também aqui a participação da Rafaela Costa, através do WhatsApp. Ela queria saber quais as consequências na economia de uma reforma como esta. A gente poderia fazer meio que uma análise, né? Desde quando foi apresentada essa proposta de emenda à Constituição, em 2016 até hoje. Tiveram já impactos na nossa economia? Veja o seguinte, vamos inverter. Qual é o impacto da economia na Previdência? Vamos inverter. Até porque a forma de você financiar é em função da folha de salários. Quer dizer, se eu tenho uma economia pujante, se eu tenho uma economia em franco desenvolvimento, com bons resultados, oferecendo produção, efetivamente, emprego e mexendo, girando a economia, girando o dinheiro, obviamente que a tendência clara, óbvia, seria a condição de você ter um resultado financeiro de financiamento ao fundo previdenciário claramente suportável, atendendo à necessidade disso. Ora, se você tem a economia, ela cambaleante, ela oscilante, obviamente também você vai ter esse reflexo na receita que gera e que forma o fundo previdenciário. Então veja só, primeiro, são duas coisas um pouco, ou melhor, semelhantes e bem relacionadas, mas por outro lado é sempre bom, Rafaela, né? Sim. Falou? Rafaela, você e quem está nos ouvindo aqui, sempre pensar que a Previdência é uma proteção para você, para a sua família, para que no futuro você possa ter o mínimo de renda com condições de você viver. Veja só. Então, não se pode perder de vista, nem o trabalhador, nem a família, de que deve-se sempre defender os seus direitos de proteção. Porque é seu, a proteção é sua. Não é a proteção do político, nem a proteção do empresário, não, é a proteção do trabalhador. E essa proteção, ela é mais do que justa, porque essa proteção é oriunda de sua maioria, de recursos obtidos pelo próprio e pago pelo trabalhador, que é descontado do seu salário. Laércio, se você me permite... Com certeza. Se me permite, primeiro, foi extinto o Ministério da Previdência. Depois, foi lançada uma reforma irresponsável. Por quê? Porque ela não foi auditada, não houve estudo autorial e não foi discutida com a sociedade. E com isso, provocou o quê? Provocou uma corrida, uma disparada com as pessoas mais
mais jovem ainda, pedindo a sua aposentadoria. Com a extinção do Ministério da Previdência Social, se jogou a Secretaria da Previdência dentro do Ministério da Fazenda. Então foi uma reforma apresentada por economistas. Qual o principal responsável por essa PEC que está aí? O senhor Marcelo Caetano Abirramia. O senhor Marcelo Caetano Abirramia faz parte do Conselho de Administração da Brasilprev, sendo remunerado lá mensalmente com R$ 9.300. Então, essa previdência que está aí formatada levou muitos contribuintes da Previdência para a chamada Previdência Privada, que não tem nada a ver com os objetivos que a Previdência, que é social. Lá na Previdência Privada é como se fosse uma caderneta de poupança. Você vai depositar um X, não é? E depois que você fizer aquela retirada, você não vai ter cobertura nenhuma. Aí não tem uma aposentadoria, não tem uma pensão por morte, não tem um auxílio-doença, não tem nada. Agora, houve a precarização das condições de trabalho com a reforma trabalhista. Então, hoje, você tem um número menor de pessoas contribuindo. Aqueles que estão empregados estão com um salário achatado. O número de doenças e de acidentes de trabalho que a Previdência Social tem que cobrir é bem maior, então está muito direcionado para a destruição da Previdência Social e não de uma efetiva reforma. Ontem, né, o presidente eleito Jair Bolsonaro, ele deu uma declaração de que vai existir sim a reforma, não esse ano, né, não vai ser votada ainda este ano. Para o próximo ano, será que a população pode ser ouvida, né, para se ter uma reforma assim, que teve participação popular? É possível que isso aconteça? Isso também pode animar, né, e mudar o cenário econômico atual e para os próximos anos também? Me parece que o que está sendo posto é uma mentalidade de governo aonde o povo vai continuar sendo usado. Obviamente que a mentalidade é a mentalidade de mercado. Quem manda é o mercado, não é o governo. O governo está submetido ao mercado. E a proposta do senhor, que se diz já como futuro ministro da Fazenda, é exatamente em cima dessa preocupação levantada aqui pelo doutor Ney Araújo, que é de levar a um processo de capitalização da Previdência. Significa dizer que isso é a individualização da Previdência pelo trabalhador. Quer dizer, você vai descontando e você vai criando uma conta própria para que lá adiante, quando você for retirar o dinheiro, o mercado financeiro, que é quem trata disso, dizer quanto é que você vai receber. Laércio, inclusive o Paulo Guedes, que é o falado super-ministro, não é? E que vai cuidar dessa reforma da Previdência, ele estava na década de 80 no Chile. E ele vem lá da escola também, por onde passou Joaquim Levy, que é o chamado Chicago Boys. É isso, certo? Isso. E quando foi implantada a Previdência lá na era Pinochet, na década de 80 no Chile, foi justamente essa chamada capitalização, onde há a contribuição dos trabalhadores. Agora, o que aconteceu no Chile? O Chile tem uma economia pujante. Entretanto, os idosos estão recebendo 30%, 40%, 60% do valor de um salário mínimo. Isso. E o que está ocorrendo? O número de suicídios das pessoas acima dos 70 anos de idade aumentou violentamente. Hoje, ele é o maior índice de suicídios na América Latina, justamente decorrente de aqueles idosos não terem as condições para se manterem, para manter as suas famílias. Então, isso foi uma destruição com essa chamada capitalização. E o senhor Paulo Guedes está de olho na implantação desse tipo de capitalização aqui no Brasil. Então, eu quero só alertar aqui para o telespectador, não é nenhum terrorismo, absolutamente, é o contrário. É para que você se previna, você se precavenha. A previdência é você se precaver.
Então você também se precavenha a nível das informações sobre o seu direito e as ameaças para seu direito. Isso que ocorreu no Chile, essa gravidade de ocorrências que levou a várias pessoas a se suicidarem no Chile, a ex-presidente, a Bachelet, ela foi obrigada a criar uma previdência governamental para poder ajudar essas pessoas que estavam recebendo 30%, 35% do seu salário. Em razão de que o processo de capitalização, existe muita gente que diz, mas quem tem muito dinheiro não precisa roubar. Eu não estou falando que vai roubar, mas quem tem muito dinheiro acha que é muito pouco ainda o que tem. Então vai atrás de mais. E o mercado leva a isso. Então o senhor, a senhora telespectador aqui, nesse programa Assunto do Dia aqui da Rede Brasileira de Comunicação, pode claramente começar a perceber que se você não se cuidar, se você não buscar a informação que é necessária você ter para você se salvaguardar do seu futuro, obviamente que depois você não vai poder reclamar, porque você não se cuidou. Essa coisa da consulta que o Adson coloca aqui, é importante que ela seja feita. Mas observe, se a consulta for feita para todo o povo brasileiro, sem que o povo venha a entender o que é a Previdência, como é que ela se compõe, qual o seu modelo de proteção, de que forma que eu vou garantir, quer dizer, eu como cidadão e a senhora, o senhor em casa também, o meu futuro em função da Previdência, quando o senhor for para o debate, o senhor vai ser engolido. E aí o nosso doutor Ney Araújo, novamente, com a lucidez que Deus lhe deu e com a capacidade e a experiência que ele lhe tem, mostra claramente o que foi que aconteceu com a reforma trabalhista. O senhor se lembra? Há um ano atrás, diziam que a reforma trabalhista ia gerar 10 milhões de emprego. Não gerou nada. E alavancar a economia. O alavancar a economia seria em função da gerar emprego. Não houve isso, ao contrário. Dos quase 20% dos empregos gerados, que foram muito poucos, na realidade o resultado foi pífio, foi quase nada. Então, mesmo assim, desse resultado, mais em torno de 20% dos contratos foram feitos com a condição de precariedade. Contratos precários significa dizer, senhor trabalhador, senhora trabalhadora, que vocês estão sendo submetidos a um regime pré ou pró-escravidão. Observe isso. Se você não lutar pelo seu direito, como os outros lutaram pelos direitos lá atrás, obviamente que depois também você não vai poder reclamar do que vem pela frente. Vou pedir licença mais uma vez aqui aos convidados. A gente vai a uma rápida pausa. Daqui a pouquinho tem mais assunto do dia. Até já! Já estamos de volta com mais assunto do dia. Hoje estamos aprendendo um pouco mais sobre reforma da Previdência. Tem muita gente participando, interagindo, mandando perguntas e a gente vai começar esse bloco do programa já respondendo a sua dúvida. Você que está em casa pode mandar ainda sua pergunta no 99209-4819. Foi o que fez o Messias Ferreira, ele que é de São Martim e tem 63 anos. Ele fala o seguinte: tenho no total 45 anos de contribuição e 35 anos de insalubridade e 10 anos de empresa privada. Devo esperar um pouco mais para me aposentar ou vou perder algo fazendo isso agora? 45 anos de contribuição. Vamos voltar aqui. 45 anos de contribuição, sendo dos 45, né, acredito, 35 com insalubridade e 10 anos de empresa privada. Deve se aposentar agora, esperar um pouco mais? Poxa, 45 anos de contribuição. Se 35 anos for com insalubridade, esse vai ser acrescido de mais 40%. Então nós teríamos aí mais 14 anos, seria 59 anos de contribuição. Talvez tenha algum dado aí, né? Porque com 59 anos de contribuição e 36 anos de idade, ele já atingiria
A fórmula é 95 para os homens. O fator previdenciário, ele tem 63 anos. Não teria fator. Ele tem 63 anos. Bom, com 63 anos e 35 anos de contribuição, ele não terá aplicação do fator previdenciário. Agora, aí é que entra o detalhe. Não peça uma aposentadoria sem que o profissional faça os cálculos para ver o que vai ser melhor para você. Porque, de repente, pode ser que seja melhor para você uma aposentadoria por idade, uma aposentadoria por tempo especial. Então, precisa fazer uma análise, um levantamento de toda a sua vida contributiva, de toda a sua vida de trabalho, para então se calcular, no seu caso, uma aposentadoria especial, uma aposentadoria por idade, uma aposentadoria com fator 85-95. Lembre-se que um dia pode fazer uma diferença muito grande no valor que você vai receber. Temos aqui a participação de outro telespectador, tem 56 anos, 23 anos de contribuição. Hoje está afastado por motivo de doença, o coração crescido. O benefício foi renovado, né, por tempo indeterminado. Será que eu estou perto da aposentadoria, doutor Ney? Tem 56 anos e 23 de contribuição. Bom, ele poderá ser aposentado, né, se há um agravamento na saúde dele. Por quê? Ele deve estar afastado por auxílio-doença. O auxílio-doença é quando a incapacidade dele é parcial, é temporária. Se a incapacidade dele for considerada incapacidade total permanente, aí sim ele deverá ser aposentado por invalidez, independente do tempo que ele tenha contribuído, Valdson. Neste caso, ele vai receber 100% do valor que foi encontrado na média contributiva dele. Marley de Melo, ela tem 62 anos, mora aqui no Recife, tem 12 anos e 7 meses de contribuição. Está com uma dívida na Receita Federal de R$2.000. Ela foi até o INSS e um funcionário informou a ela que se ela pagar a dívida, ela ficará, né, com 17 anos de contribuição. Isso é verdade? Com 12 anos e 7 meses, posso dar entrada na aposentadoria? Não, não pode. Ela precisa ter, no mínimo, 15 anos de contribuição. Ela sendo mulher, com 60 anos de idade, ela já pode se aposentar por idade. No caso, a idade ela já atingiu porque ela tem 62 anos. Agora, cuidado para não jogar dinheiro fora, porque não é todo o tempo que você deixou de contribuir que você vai poder pagar e realmente contar para efeito de carência, ou seja, para você atingir os 15 anos, o mínimo de 15 anos exigidos. Não jogue dinheiro fora. Ô Valdes, nós temos um problema muito sério aí a partir de 2016 com aquele chamado pente fino. Então, pessoas como aquela da pergunta anterior, que diz que já está em benefício há algum tempo, essas pessoas, ao terem um benefício cortado agora no pente fino, e são muitos, por exemplo, de auxílio-doença, de cada 10 chamados, 8 estão ficando sem um benefício. Aposentados por invalidez, de cada 10 chamados, 3 estão ficando sem um benefício. Aí essas pessoas, quando tem um benefício cortado, aí imediatamente pede um novo benefício. Então não é assim esse procedimento. Precisa ser analisado cada caso. Por exemplo, pode ser mais vantajoso para você pedir o restabelecimento. Ou você vai retornar para a empresa, ou se você não vai retornar para uma empresa porque você estava desempregado na época, você vai ser preciso fazer uma contribuição pelo menos. Sabe por quê? A gente encontra pessoas que estão há 15, 18, 20 anos em benefício e se não fizer uma contribuição, Valdes, eles vão perder esses 20 anos de benefício que ele teve. Ou seja, não vai contar para a aposentadoria dele. Então, muito cuidado. Melhor ainda, antes de você ser convocado, converse com o profissional para que ele já te oriente o que você deve fazer assim para se precaver, para não ter o seu benefício cortado. Ou, pelo menos, para ter uma chance maior de não ter o benefício cortado. Temos a participação agora do Luiz Gomes, ele que mora em Nova Divinéia, em Prazeres. Ele fala o seguinte: estamos contribuindo desde 1986. Será que vamos ser atingidos por essa reforma previdenciária? Temos direitos adquiridos ou não? O que é que a gente poderia dizer aqui para o Luiz Gomes? Bom, se ele está contribuindo efetivamente, não é, sem interrupção, de 86 para cá, ele já está com 32 anos de contribuição. Um homem
se aposenta com 35 de contribuição. Ou se ele tiver, também atingir a idade, né, antes de completar os 35 anos, se ele atingir os 65 anos, também poderá ser uma forma de aposentadoria. É preciso verificar também, ele teve tempo especial, ele teve tempo de exército, ele teve estudo em colégio agrícola, enfim, são muitas as perguntas que você tem que levantar para realmente ter o histórico daquela pessoa e entregar para ele o melhor benefício possível. Outra participação aqui, a pessoa não se identificou ainda, mas fala que o pai dela tem 53 anos de idade. Ele contribuiu 30 anos e está afastado desde 2009, porque ele tem problemas de hérnia de disco e artrose. Agora ele está em benefício, tem 3 anos, ele quer saber se ele pode dar entrada na aposentadoria. 53 anos de idade, 30 de contribuição e afastado do trabalho desde 2009. Bom, é preciso dele pegar primeiro os laudos médicos que ele tenha, não é? Até das perícias que ele levou para as perícias, para fazer esse levantamento desse tempo de contribuição dele, juntamente com esse tempo que ele está em benefício e a situação atual da saúde dele, para ver se é possível uma aposentadoria. Vamos aqui seguir com mais perguntas. Tem muita gente interagindo. A pessoa não se identificou, mas disse que trabalhou 15 anos como doméstica. Ela saiu do emprego e voltou a pagar 5%, né, como dona de casa. Foi até o INSS, mas falaram que ela não estava inclusa, né, há mais de 1 ano. Ela disse que está pagando e a verdade é que não conta o tempo de pagamento. Também trabalhei como 15 anos e com 4 patrões, alguns morreram e não tem o CPF deles na minha carteira. O INSS falou que tenho que legalizar. Como é que eu posso fazer isso? Deu para entender mais ou menos? Deu para entender mais ou menos. Ela, como empregada doméstica, trabalhou aí por 15 anos. Não é? Se há algumas irregularidades, é preciso de ver a carteira dela profissional para saber o que realmente está ali contido, para fazer uma avaliação para que se possa contar esse período. Agora, ela disse que depois que trabalhou com carteira assinada, ela começou a contribuir com aqueles 5%, que é o da dona de casa de baixa renda. Olha, primeira coisa, você só poderá contribuir como dona de casa de baixa renda se a sua família não tiver renda superior a 2 salários mínimos, a soma dos ganhos da sua família. Segundo, você só poderá contribuir se você estiver naquele CAD único, né, que é o cadastro único. É o que você tem que inscrever também para receber o Bolsa Família. Então, só depois da inscrição no cadastro único é que você poderá, então, solicitar essa contribuição como dona de casa de baixa renda. Aí sim, você vai contribuir com apenas 5%, que, salvo engano, dá R$ 47,70. R$ 47,70 por mês. E também dá direito aos benefícios da Previdência. Tem uma pergunta agora para o doutor Laércio, né? O Manuel Costa quer saber o seguinte: quando comparada a outros países, essa idade mínima de 65 anos para aposentadoria é razoável? Olha bem, essa questão de idade mínima ou idade teto, idade máxima, eu acredito, inclusive, que aqui no Brasil devesse ter uma conformação de idades por região e por segmentos de trabalho. Isso seria mais justo do que você ter uma idade de 65 anos e, no caso, aí de 25 anos para poder obter alguma coisa. Observe, na realidade, está se exigindo, dentro das perguntas que saíram aqui para o doutor Ney, quantas pessoas estão preocupadas com isso? O quanto que as pessoas estão preocupadas. E nesse quanto, é preciso observar o seguinte: mesmo que a reforma não saia esse ano, que eu acredito que não saia, mas a tendência é eles brigarem para sair no próximo ano. E aí, observando que, se sair, vai ser por emenda constitucional. Vai mexer na Constituição. Tanto para mexer é mais complicado, como para desmanchar também é mais complicado. Observe, a proposta que está sendo levada pelo senhor futuro ministro da Fazenda é de que você tem um tempo de contribuição
teve gente aí de 30 anos, 30 e poucos anos, de 40 anos. E um tempo mínimo de contribuição de 25. Não é isso, doutor Ney? Correto. 25 anos. Isso praticamente gera um holocausto para o trabalhador rural. É um verdadeiro holocausto para o trabalhador rural e também para o trabalhador já sacrificado hoje, que tem dificuldade de ter o trabalho com carteira assinada. Então, esse pessoal do governo, que está para assumir aí, está colocando a questão como a previdência complementar através da capitalização. Ora, o trabalhador não vai ter essa interpretação de se corrigir para essa proteção futura. Observem, é necessário que vocês pesquisem mais sobre a reforma previdenciária, leiam mais sobre isso, analisem que a Previdência como eu disse, uma proteção para o futuro da sua vida e você não pode abrir mão disso por hipótese nenhuma. O senhor ou a senhora que está em casa não pode abrir mão, porque a cada momento vai ter uma casca de banana para beneficiar o mercado e dificultar a vida do trabalhador. É necessário a gente entender que essa condição da reforma previdenciária, o se prestar a ouvir a sociedade, que eles não vão fazer isso, eles não vão, eles vão empurrar pela goela, e mesmo que isso venha a ser feito a ouvir a sociedade, tem que se ouvir os organismos, os institutos que já estudam, que já debatem sobre essa questão e que já têm um entendimento muito mais amplo. Quanto à pergunta da pessoa que nos fez aqui sobre a relação Manuel, que é o nome do meu pai, Manuel, é o nome do meu filho também. Então, veja bem, Manuel, vou te dizer, na realidade, nós não podemos fazer essa comparação, e é isso que eles fazem muito, jogando até a condição de economia do Brasil com outras economias. Fica muito complicado você tratar a relatividade de economias em países diferentes, de culturas diferentes, de poder de renda diferente, de poder de liberdade diferente, de cultura diferente. Muito, muito complicado isso. O que eu entendo que nós temos que fazer é estudar mais o Brasil. Os Brasis que existem aqui dentro. O Brasil do Norte, o Brasil do Nordeste, o Brasil do Sudeste e o Brasil do Sul. Esses Brasis, eles precisam ser interpretados de forma tal que nós vamos ter situações de trabalhador que está precisando mais, que tem uma dificuldade de precariedade em função da precariedade do trabalho, e de outros trabalhadores que não têm essa mesma precariedade. Por conta de quê? Até por conta da educação, onde os níveis educacionais no Sul e Sudeste são uns, os níveis de investimentos econômicos são uns, e aqui no Norte, mais precisamente no Nordeste, são outros, bem mais aquém. Então é necessário a gente tratar essa questão dos desiguais desigualmente. Se for tratar os desiguais com igualdade, hoje os que estão fora do contexto do desenvolvimento vão ficar cada vez mais fora e mais excluídos. É necessário que se criem regras, que essas regras possibilitem a que esses que estão passando por maiores dificuldades possam ser ajudados a ser contemplados para chegarem um pouco a diminuir essa diferença de sociedade que a gente tem hoje. Vou pedir licença mais uma vez aqui aos convidados, vamos a um rápido intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta para responder a sua dúvida sobre reforma da Previdência. Até já! Já estamos de volta e agora vamos direto aprender a preparar uma torta de abobrinha. Quem vai nos ensinar é a gastrônoma Luciana Luna. Bom apetite! Hoje nós vamos fazer uma torta de abobrinha, que é ideal para servir como acompanhamento na hora do almoço. Vamos começar? Então anota aí todos os ingredientes.
Para esta receita, você vai precisar de uma cebola média picada, 4 ovos, meia xícara de queijo parmesão, uma colher de chá de fermento, sal a gosto, 1/4 de xícara de farinha de trigo, 100 gramas de bacon cortados em cubos e fritos, pimenta do reino a gosto e uma colher de sopa de azeite. Nós vamos começar a receita de hoje colocando a abobrinha no recipiente. O próximo passo é bater os ovos levemente. Vamos colocar ele aqui também. Nós vamos colocar aqui também a cebola. Aqui temos o bacon frito. O queijo parmesão. Vou temperar com um pouquinho de pimenta. Um salzinho a gosto. E para finalizar, vamos colocar o trigo, o fermento e o azeite. Agora é só misturar tudo. Aqui nós temos uma forma de fundo falso untada com margarina enfarinhada e nós vamos colocar a massa aqui. O próximo passo é levar para o forno para assar a 200 graus por aproximadamente 20 minutos. A torta já está pronta, agora nós vamos retirá-la do forno. Agora nós vamos desenformar. Eu sempre uso um copo para ajudar quando a forma é de fundo falso. Esta foi a nossa dica de hoje, espero que vocês tenham gostado e nos vemos no próximo Receita do Dia. A gente agradece a Luciana Luna por mais uma dica, mais uma receita aqui no nosso programa. Você perdeu algum detalhe da receita? Não se preocupe, porque assim que terminar esta edição do programa, a gente vai disponibilizar essa receita na íntegra. Basta você acessar nossa fanpage, que é o facebook.com/assunto do dia. E a gente segue falando mais sobre coisa boa. A partir de agora tem as oportunidades de emprego disponíveis para hoje. Boa sorte! A você que está em casa em busca de uma recolocação no mercado de trabalho, preste muita atenção às oportunidades. 10 vagas para motorista de ônibus urbano, 10 oportunidades. Ensino fundamental completo é a exigência. Experiência de 6 meses, R$ 2.253 é o salário. São 10 vagas para motorista de ônibus urbano. Vamos a mais oportunidades. Agora tem 2 vagas para repositor de mercadoria, 2 vagas, ensino médio completo, experiência de 6 meses, R$ 1.100 é o salário, 2 vagas para repositor de mercadoria. Vamos a mais vagas de emprego. Olha só, 10 vagas para pintor de obras, fundamental completo é a exigência, experiência de 6 meses, R$ 1.493 é o salário. São 10 vagas para pintor de obras. Você que está em casa se interessou por uma dessas oportunidades? Elas são do Sistema Público de Emprego, Trabalho e Renda. Ele fica localizado na Avenida Rio Branco, no número 155. Avenida Rio Branco, número 155. O telefone para contato é o 3355-2900, 3355-2900. A você que está em casa em busca dessa recolocação no mercado de trabalho, mais uma vez te desejo
Boa sorte! Vamos aprender mais sobre reforma da Previdência. Primeiro a gente vai responder a sua dúvida. Você que ligou para a gente, deixou sua pergunta, preste atenção que ela vai ser respondida a partir de agora. A Dilma Leles, ela que mora no Pina, ela tem 56 anos e fala o seguinte: tenho 21 anos de contribuição, posso dar entrada na minha aposentadoria? 56 anos, 21 de contribuição. Pode dar entrada já ou não? Bom, a aposentadoria por tempo de contribuição, ela precisa de 30 anos, sendo mulher, e a aposentadoria por idade, ela precisa de 60 anos, sendo mulher. Então ela tem que esperar mais um pouquinho. Tem que contribuir mais um pouquinho ou envelhecer um pouco mais. Próxima pergunta, vamos conferir de quem é a próxima dúvida. José Costa, de Nova Descoberta, tem 61 anos. Ele fala o seguinte: minha prima recebe a aposentadoria do marido que faleceu, no caso seria a pensão, né, doutor? Correto. Que o marido faleceu, ela é deficiente visual. Poderia dar entrada na aposentadoria por invalidez e receber as duas? Ela poderá dar entrada em aposentadoria por invalidez se ela é contribuinte da Previdência Social. Aí sim, por enquanto, é permitido que ela receba tanto a aposentadoria como a pensão. Próxima pergunta agora é do Luiz Fernando, ele que mora em Santo Amaro, tem 58 anos, ligou para a gente e perguntou o seguinte: gostaria de saber se há possibilidade do benefício de prestação continuada ser suspenso, isso por conta da reforma da Previdência. Tem essa possibilidade, doutor? Bem, o benefício essa pergunta é muito importante, porque o benefício de prestação continuada, o BPC, que é conhecido popularmente como LOAS, não é? O benefício do idoso, do deficiente, ele inclusive poderá ser suspenso a partir do dia 31 de dezembro, se não for feito o recadastramento. Se você não fez o recadastramento, corra e vá fazê-lo, porque senão você terá o seu benefício suspenso. Na reforma da Previdência, se estudou elevar essa idade, não é? A mais de 65 anos, 70, 68, etc. Só que, com o passar do tempo e com as negociações, foram arrefecendo aquela super exigência, como, por exemplo, para o rural. Então, arrefeceram quanto aquelas exigências a mais para o rural. Portanto, por enquanto, não há mexida na obtenção do benefício de prestação continuada, tanto para o deficiente como para o idoso. Tem como arrefecer mais um pouco, porque só vai ser votado no próximo ano? Será? É isso que tem como? Tem como arrefecer, porque essa parte agora, por exemplo, hoje já teve declaração, não é, do presidente eleito, Jair Bolsonaro, que não deverá haver reforma esse ano. Que ela deverá ser jogada para o próximo ano. Você viu que o superministro do Bolsonaro, Paulo Guedes, ele simplesmente disse há poucos dias: a gente tem que dar uma prensa no Congresso para aprovar a reforma da Previdência. E aí o pessoal do Congresso espera aí, não é assim, né? Os poderes são harmônicos e independentes. Então, aqui não tem esse negócio de prensa, não. Então, o próprio presidente, o eleito, né, o Bolsonaro, já disse: olha, o Paulo Guedes excedeu aí nas palavras dele. Então, muitas coisas que eles disseram que iriam fazer já estão vendo que não é bem assim. Até porque, você veja, por exemplo, o pobre leva desvantagem quase sempre. Você mexer porque se quer igualar as normas da Previdência Pública com a Previdência Privada. Só que as normas da Previdência Pública, elas estão lá incrustadas na Constituição. Aí, para você aprovar lá, você precisa de 3/5 na Câmara, 3/5 no Senado. Em 2 votações na Câmara e 2 votações no Senado. O que é muito difícil. Enquanto aqui do regime geral da Previdência Social, o INSS, a maioria você pode fazer aí essas mudanças de cálculo, de aposentadoria, etc. Você pode fazer simplesmente até por medida provisória. Na realidade, essa posição colocada pelo presidente eleito não é pelo aspecto só de que ele não quer a reforma da Previdência, é porque, burocraticamente, não se permite, dentro do processo político, como
bem colocou aqui o doutor Ney Araújo, é que ela se aconteça. Mas, por outro lado, é muito mais preocupante, porque caso isso venha a ocorrer, que é o que se presume, que só venha para o próximo ano, pode ser que seja retirada a PEC 287 e seja colocada uma nova PEC colocando as questões como o próprio futuro ministro da Fazenda já disse, que essa reforma proposta por Temer ainda é muito tímida, que ele quer uma mais radical. E quando ele fala mais radical, é em cima do senhor, da senhora, trabalhador e trabalhadora. E da capitalização. Né? Observe só o seguinte, não se fala em mudança de privilégios. Todas as vezes que se fala em reforma, só fala em mudança para prejudicar o trabalhador. Por exemplo, no máximo de 70% do salário mínimo ser repassado como benefício para o trabalhador. Ora, isso significa dizer que vai ficar reduzido ainda mais o rendimento do trabalhador. Essa situação, por exemplo, que foi colocada aqui por um telespectador, no aspecto de dizer que vai continuar recebendo o benefício em caso de morte. Bem, isso também está se dizendo que é a proposta para se retirar isso e não se ter mais esse benefício. A proposta atual da PEC, ela limita, você só pode receber aposentadoria e pensão limitada a 2 salários mínimos, a soma dos dois limitada a 2 salários mínimos. Quando a gente sabe que o teto da Previdência hoje é de R$ 5.645,80. São questões como essa que você imagina, você passar a vida toda contribuindo para garantir a vida dos seus dependentes, não é? E de repente se vê cortado. Agora, o mais preocupante de tudo isso é o seguinte, é não se ver, não é, o presidente eleito e sua equipe falar, não, nós vamos fazer uma auditoria, nós vamos fazer um estudo atuarial e vamos discutir com a população o que realmente precisa ser feito. Então fica esse jogo. Não, aprova essa, não, tira um pouquinho dessa, aprova na outra. Isso é o chamado puxadinho, né? É o puxadinho. Isso não vai resolver a vida de ninguém, pelo contrário, vai só prejudicar. E você sabe que 70% dos benefícios pagos pelo INSS é de apenas um salário mínimo. E a média, dos benefícios da Previdência num todo é de apenas R$ 1.200. Então, temos agora 5 minutos para responder as perguntas. Vamos de ping-pong? Faça a pergunta de quem está em casa, a gente responde bem rapidinho. Severino Gomes, ele que é de Prazeres, tem 53 anos, diz o seguinte, tem 23 anos de contribuição como vigilante e 2 anos servidos ao Exército. Foi da entrada na aposentadoria, mas eles queriam pagar um salário mínimo. Tem um direito à aposentadoria especial? Bem, a briga aí dele vai ser para converter esse tempo de Exército, não é, como também especial, para somar com os 23 de vigilantes. Porque aí, com 25 anos de tempo especial, ele vai ter a aposentadoria integral, ou seja, o valor da média será o valor que ele receberá. Duval da Silva, Jaboatão dos Guararapes, 48 anos, tem 19 anos de contribuição como vigilante também. Quando chegar aos 25 anos de contribuição, posso dar entrada na minha aposentadoria? A regra hoje é de que você, completando 25 anos de trabalho especial, o de vigilante é um dos trabalhos especiais, você pode sim requerer a sua aposentadoria. A idade aí não tem influência. Antônia da Silva, de Vitória de Santo Antão, tem 61 anos, recebe pensão por amparo social. Irei receber essa pensão pelo resto da vida, pois sou da zona rural, ela fala. Bom, amparo social é o benefício de prestação continuada. A pessoa que o receber por idade ou por deficiência deverá receber pelo resto da vida, se não alterarem as condições de renda da família. Se houver alteração de renda da família, ou se aquela pessoa incapacitada recobrar a sua capacidade, então o benefício poderá ser suspenso. Ok, temos outra pergunta, a produção vai repassar para mim agora, a pessoa ligou para a gente, uma mulher com 62 anos de idade, ela não quis se identificar, tem 12 anos de contribuição, doutor Ney. Já pode dar entrada na aposentadoria? Ela já completou a idade, ela precisa completar os 15 anos mínimos de contribuição.
Vou pedir licença agora aos nossos convidados, estamos na reta final do programa, muita gente participando, a gente agradece seu carinho e também sua audiência. A gente fez uma pergunta aqui no começo do programa, que foi a nossa enquete. Você acredita que a reforma da Previdência ainda precisa ser melhor discutida antes da aprovação? Das pessoas que participaram com a gente, ligaram e mandaram mensagens, 96% responderam que sim, que ainda precisa de mais discussão. 4% responderam que não. A gente agradece sua participação e segue agora para as considerações finais. Foi um prazer recebê-los aqui no nosso programa, Dr. Ney Araújo, advogado previdenciário, e Dr. Laércio Queiroz. Dr. Laércio, ele é economista, consultor de gestão pública também. Laércio Queiroz, muito obrigado pela participação. O último recado, considerações finais, fique à vontade. Eu sou que agradeço. Agradeço ao Ney de ter lembrado o meu nome também, de ter provocado essa minha estada aqui com vocês. E um prazer aqui com os cameramen, com todos que aqui estão. Só queria lembrar de novo o seguinte. No início do programa, o Watson, ele colocou a questão da dívida da Previdência. Presta atenção. O governo federal, ele deu R$1 trilhão de isenção de impostos para as petrolíferas. 1 trilhão. Esse país está em crise. Eles deram 1 trilhão. Esse dinheiro era seu, era dinheiro do povo brasileiro. E deram para as petrolíferas que estão comprando as empresas da Petrobras do Brasil. Então, não é necessário isso. Não é necessário explorar o trabalhador. Acorde o trabalhador. Fique vivo. Procure as informações e conheça. Fico muito satisfeito com o resultado dessa enquete. Isso mostra que o povo está atento. Um abraço para vocês, muito obrigado aqui à Rede Brasileira de Comunicação. Mais uma vez, muito obrigado, doutor Laércio. Também queria agradecer ao doutor Ney Araújo, advogado previdenciário e trabalhista. Doutor Ney também é presidente do Instituto dos Advogados Previdenciários, Seção Pernambuco. Doutor Ney, obrigado. Considerações finais. Bem, quero lembrar a você, quanto mais você ouvir falar em reforma, não entre no exército dos arrependidos. Aqueles que vão desesperados procurar uma aposentadoria sem saber o que estão fazendo. Então, fale primeiro com um profissional. E segundo, previdência social não é para fazer caixa para governo. Social é o social. Não pode olhar somente números. Nós estamos precisando de combater corrupção, estamos precisando de combater fraudes, desonerações, DRU, tudo isso para que corrijamos a Previdência e tenhamos uma verdadeira Previdência Social. Afinal de contas, Deus é muito bom, nos deu um país maravilhoso. Nós só precisamos saber administrá-lo. Mais uma vez, muito obrigado. Voltem mais vezes aqui ao nosso programa. A você que está em casa, obrigado pelo seu carinho e audiência. Não se esqueça que teremos um novo encontro amanhã, ao vivo, a partir das 9h30 da manhã. Um forte abraço, um excelente dia e até amanhã, se Deus quiser. Até lá!